paz, povo de Deus! Estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor abençoada que, nossa, falou muito comigo. Eu acabei de estudar essa palavra, o Senhor acabou de me dar ela e eu vim aqui gravar para você porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, a palavra do Senhor é maravilhosa e me despertou muito e eu vim trazer essa palavra do Senhor para você que eu tenho certeza que vai te despertar também. Mas primeiro pega a sua Bíblia, abre lá em Êxodo no capítulo 1. Êxodo no capítulo 1 a gente vai ler do versículo 5 até ao versículo, a gente vai vendo aqui, tá vendo? Todas as almas que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas, porém José já estava no Egito. E José morreu e todos seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicaram e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e com todos os tipos de serviço do campo. Em todo o seu serviço em que faziam servir era com rigor. Eu li até o versículo 14, mas eu te influencio e digo para você ler até o versículo 22, que é onde termina o capítulo todo do primeiro de Êxodo, porque aí você vai entender melhor o que o Senhor está falando através do capítulo 1 de Êxodo, e você vai conseguir ter uma reflexão talvez maior que eu não tive. Enfim, é isso. Estude a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Deus falou comigo. Mas o que eu quero destacar, o que o Senhor quer destacar através dessa leitura a qual fizemos? Vamos ver o contexto em que Israel estava aqui. Israel é o povo da descendência ali de Jacó, da descendência de Isaac, de Rebeca, de Abraão. Eles são ali dessa descendência. E o que acontece? Eles vão para o Egito porque a gente conhece a história de José, e José vem para o Egito. Depois, quando ele reencontra seus irmãos, seu pai, ele traz todos para o Egito e eles ficam ali. Só que acaba a geração de Jacó, de José, os seus irmãos morrem, e o que acontece? O povo começa a se multiplicar cada vez mais e mais e se fortalecer, chegando ao ponto do novo rei, que não conhecia José e não conhecia o que José fez pelo Egito e pelos povos ali aos arredores. Ele começa a se sentir ameaçado pelo povo, porque o povo estava se multiplicando, estava se fortalecendo cada vez mais e, acredito eu, que ficando muito maior do que o Egito. Então, o que acontece? Ele começa a armar planos para que aquele povo não cresça de forma tão forte como estava crescendo até aquele momento. E aí, o primeiro plano do rei é: vamos afligir o povo de Israel, vamos colocar sobre eles grandes cargas, e eles designam pessoas para estar ali colocando cargas sobre aquele povo e escravizando o povo para que eles começassem a ser afligidos. E o que eu quero, que o Senhor quer falar através dessa palavra com a gente é: o povo de Israel, eles estavam ali confortável. Por quê? Porque quando José leva toda a sua família para o Egito, se você parar para ler lá em Gênesis, que é onde começa ali a história de José, de Jacó e dos seus filhos, você vai ver que
o povo é cuidado porque Faraó reconhece tudo aquilo que José fez e o povo de José, os seus irmãos, o seu pai, enfim, toda a sua família ali, eles são, de certa forma, muito bem tratados naquele lugar, até que a fome passe e tudo mais. Enfim, não vou entrar muito nessa história porque é longa e eu quero dar mais foco ao capítulo 1 de Êxodo. E o que acontece? A gente para perceber e imaginar, pelo menos eu, que o povo, passar desses anos, eles começam a ficar confortável no Egito. Só que se você parar para ler em Gênesis ali, antes de Jacó morrer, o Senhor fala para Jacó que eles seriam levados de volta, a sua descendência, o povo, voltaria para a terra de Canaã. Eles não ficariam ali no Egito. Por quê? Porque o Egito não era o lugar que o Senhor tinha separado para o seu povo. Aquele povo era um povo escolhido, era um povo separado. Então a terra do Egito não era terra para eles estarem, era terra para eles estarem por um momento, mas não permanecer. E o que a gente vê depois de que passa e morre a geração de José e de seus irmãos e do seu pai, é que o povo, eles continuam ali. Eles continuam naquele Egito e eu acredito e imagino que eles começaram a se sentir confortáveis naquele lugar, ao ponto de talvez nem pensarem mais em voltar para Canaã. Não sei, mas imagino que talvez isso tenha acontecido. E o que a gente pode pegar nessa história, na história do povo de Deus, que estava tão acostumado, tão confortável no Egito, e trazer para a nossa história hoje, para trazer para o nosso hoje? O que me chama a atenção é que o Senhor permitiu que eles fossem afligidos pelos egípcios. E o Senhor foi ministrando comigo e eu parei para ver que haverá lugares que a gente não deve estar. O Egito não era o lugar para o povo de Israel estar, eles deveriam estar em Canaã. Então haverá momentos na nossa vida em que a gente vai estar em lugares que não é para a gente estar. Haverá lugares que a gente vai escolher estar que não é o lugar que o Senhor nos quer naquele momento. É o lugar que o Senhor não separou para a gente estar. E o que acontece? O Senhor permite que a aflição venha sobre nós, que as pessoas venham nos afligir. Para o quê? Para nos causar desconforto, para que a gente abra os nossos olhos e veja que aquele lugar não é mais para a gente estar ali. Exatamente como aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram, acredito eu, a perceber que aquele lugar já não era o lugar para eles estarem, porque ali eles estavam sofrendo. E você vê, se você acompanhar o capítulo todo de Êxodo primeiro, você vai ver que o primeiro plano que o rei faz não dá certo, porque eles continuam se multiplicando, crescendo e se fortalecendo. Aí ele vai e faz um segundo plano, vai e faz um terceiro plano. Ele vai fazendo um plano para tentar conter aquele povo. Só que era o povo de Deus, era o povo escolhido. E Deus estava com aquele povo, mesmo que aquele povo pecasse contra o Senhor. Deus estava ali cuidando daquele povo, porque aquele povo tinha uma promessa que foi feita a Jacó, a Isaac, a Abraão. Então o que acontece? Ainda assim Deus estava ali e tinha uma promessa sobre aquele povo, de que aquele povo sairia do Egito e retornaria para Canaã. Porém, o povo estava muito confortável ali. Porém, muitas das vezes a gente está igual ao povo, confortável aonde o Senhor não quer que a gente esteja confortável. Muitas das vezes você está em uma cidade a qual Deus não quer que você esteja aí. E aí o Senhor está te incomodando, permitindo aflições que você não entende o porquê, mas muitas das vezes é porque o Senhor já está permitindo que essas aflições venham sobre você para você sair da sua zona de conforto e ir para um novo local a qual o Senhor tem para você. Muitas das vezes não é exatamente um local como o povo de Israel estava no Egito e precisava ir para Canaã, mas é uma amizade. Às vezes você tem uma amizade que não é mais um momento em que Deus quer que você tenha amizade com essa pessoa ou essa pessoa com você. E o que vai acontecer? Vai haver aflições, vai te afligir coisas em comportamento da pessoa, em falar da pessoa. E muitas das vezes Deus não quer que você esteja mais dentro dessa amizade, porque de certa forma essa amizade pode estar te fazendo mal. E o Senhor não quer mais isso, porque há amizades que vêm para o nosso crescimento, tem amizades que não. E a gente precisa saber distinguir quais são da vontade do Senhor e quais não são. A gente tem que ter esse entendimento de que muitas das vezes
Deus vai permitir sermos afligidos para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente saia do lugar onde a gente não quer estar. Porque assim como o povo era um povo separado e escolhido, eu e você somos um povo separado e escolhido, somos filhos de Deus separados e escolhidos. E Deus não vai permitir que a gente esteja em lugares que não é pra gente estar, em amizades que não é pra gente estar. Outra coisa que muitas das vezes a gente está e Deus não quer é relacionamento amoroso. Quantos jovens muitas das vezes entram em namoros que Deus não permitiu, que Deus não falou que era para estar. E aí eles sofrem, eles são afligidos, o Senhor permite que eles venham serem entristecidos pela outra pessoa que está. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus não quer abençoar? Porque Deus está contra você? Não, é porque ali não é o lugar para você estar. É porque aquele relacionamento não é o lugar para você estar. Então a gente precisa entender isso, que quando a gente é afligido, não é porque Deus quer matar a gente, não é porque Deus quer o pior pra gente, como muitos dizem essa besteira. É porque Deus está querendo tirar a gente daquele lugar, daquela amizade, daquele relacionamento, porque de alguma forma, em alguma esfera, em alguma coisa, tá nos atrapalhando, tá nos tirando do centro da vontade de Deus, tá nos tirando daquilo que Deus quer que a gente esteja, do lugar que a gente quer que esteja. Então haverá momentos em que você vai ter que sair da sua zona de conforto, sair do Egito. Você vai ter que sair de uma amizade que Deus não quer, de um relacionamento que Deus não quer, seja o que for. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão. E isso vai ser de forma espontânea. Deus poderia pegar o povo de Israel e tirar eles de forma completamente forçada? Sim, mas Deus não é assim. Deus, ele respeita o livre-arbítrio e a nossa vontade humana. Então ele não passa por cima disso, mas não quer dizer que ele não vai te influenciar para que você queira sair daquele lugar, porque ele é aquele que quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Então, enquanto você não abre os teus olhos e entende o que Deus tem para você, você muitas das vezes fica num lugar que você sofre e não entende o porquê. Mas é por quê? Porque você não parou para ver que aquele lugar não é onde Deus te quer. Às vezes é também uma profissão, às vezes é um chamado que você está muito preso a isso e não é aquilo que Deus tem para você. Deus quer ou você servindo em outra coisa, em outro chamado. Então a gente precisa entender que quando vem algo que nos aflige, muitas das vezes é para que a gente saia da nossa zona de conforto e entenda que aquele lugar não é o lugar para a gente estar, que a gente é um povo escolhido, um povo separado e que a gente precisa ouvir a vontade e a voz do Senhor. A gente precisa ter vontade de sair de forma espontânea. Deus não vai tirar a gente à força. Quem faz isso é o inimigo, que faz as coisas à força, depois que a gente está legalidade peleja na nossa vida. Mas com o Senhor é tudo assim, é um príncipe, né? O Senhor é um príncipe, é um rei, na verdade. É um rei que nos respeita, que respeita a nossa vontade. Então, Deus vai permitir você ser afligido. Mas se você quiser permanecer no Egito, Deus vai deixar. Por mais que não seja a vontade dele. Então, se você quer permanecer no Egito, Deus vai respeitar a sua vontade. Só que é uma escolha, ou você sai dessa aflição, ou você permanece nessa aflição. E aí hoje o Senhor te pergunta, qual a escolha que você vai fazer? Continuar nesse lugar que você está sendo afligido, ou caminhar para o centro da vontade de Deus, onde é boa, perfeita e agradável. Lugar onde é bom, que como diz o Senhor, emana leite e mel, né? A terra que o Senhor tinha para o povo, emanava leite e mel. Então, guarde essa palavra no seu coração. Quando você ser afligido, não pense que o Senhor está contra você, quer te matar, quer te destruir, quer isso, porque quem faz isso é o diabo. A palavra do Senhor diz isso, que quem faz isso é o diabo. Mas é para que você saia desse lugar que você está. Porque enquanto você não sair, a aflição vai continuar. E você e eu temos que ter a vontade de sair de forma espontânea, querendo, pedindo ao Senhor, nos ajude, nos tire daqui. Enquanto eu estava estudando essa palavra, o Senhor me lembrou de relacionamento amoroso, que o Senhor permitiu algumas coisas acontecerem para eu querer sair de forma espontânea. Amizades, lugares, sabe? Sabe aquela palavra do Senhor quando fala se assentar na mesa dos escarnecedores? A gente não deve se sentar. Então, às vezes, você está se sentando ali, está se acostumando com aquele lugar. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é que Israel, eles estavam ali no Egito, e o Egito era completamente um lugar idólatra, um lugar fora da vontade de Deus, ao qual eles adoravam até a lua, sol. E muitas das vezes, no lugar que a gente se assenta, a gente pega comportamentos, palavras, modos, jeito de agir como aquele povo. E a gente não deve ser assim. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente não deve se sentar na roda dos escarnecedores. A gente não deve estar onde Deus não quer que a gente esteja.
porque a gente vai ser influenciado. E se a gente estiver onde Deus não quer que a gente esteja, quanto mais a gente for influenciado, quanto mais a gente se permitir ser influenciado, mais a gente vai tendo o costume que não é aquilo que Deus quer pra gente. Mais a gente vai perdendo a nossa identidade e ganhando uma identidade, uma essência que não é nossa. Então eu acredito que muitos do povo de Israel, eles perderam um pouco da identidade de servos de Deus. Por quê? Porque provavelmente poderiam estar agindo como os egípcios, adorando o sol, adorando isso, adorando aquilo, fazendo a mesma coisa, a mesma prática que eles faziam. E eu e você não podemos deixar e perder a nossa identidade como filhos e servos de Deus por conta do lugar e das influências que a gente tem, porque o mundo hoje está cada vez pior, não vai melhorar, vai só piorar. Então a gente precisa ter cuidado para que o mundo não influencie a identidade de servos, de servas, de filhos e filhas de Deus, para que a gente não continue e se acostume em estar no Egito e fora daquilo que Deus tem pra gente, fora da vontade de Deus e da presença do Senhor. Não se acostume com o Egito. Decida sair do Egito hoje e daquele lugar onde é que Deus não quer que você esteja. Amém? Então esse é o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com você assim como Deus falou comigo. Cuidado, vigie, ore, esteja tendo uma vida em constante busca ao Senhor, porque você vai entender os propósitos do Senhor para a sua vida e os planos do Senhor para a sua vida. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai descobrindo o que o Senhor tem para nós. Amém? E não esquece de comentar, compartilhar, curtir esse vídeo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo, para que esse vídeo alcance também outras pessoas e Deus fale com as outras pessoas como falou comigo e com você, tá bom? Então, eu espero que Deus tenha falado com você. Um beijo, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério sempre. Um beijo. Tchau, Deus abençoe.